Estaremos fazendo agora a apresentação da disciplina de Projeto Integrador em Geotecnia, com o professor Gustavo Henrique de Oliveira. Nós somos do sexto semestre de Engenharia Civil. Meu nome é Michel. Meu nome é Luiz Guilherme. E o nosso tema será de muros de arrimo. Essa atividade, ela faz parte, né, da disciplina de Projeto Integrador em Geotecnia, onde vai existir um seminário que cada grupo estará falando sobre um tema. A nossa dupla decidiu falar de um tema que é sobre muros de arrimo. Outros grupos falarão de outras partes aí relacionadas à geotecnia. E da nossa parte, a gente vai focar principalmente nos tipos de muros de arrimo, as suas principais técnicas e os materiais utilizados, e a aplicação dos muros de arrimo dentro da construção civil. Como que isso acontece, por que que isso acontece, a sua importância, né, para as pessoas, principalmente quando a gente fala em segurança. O muro de arrimo nada mais é que uma estrutura, um elemento da construção civil que ele vai ser utilizado para conter uma carga. Essa carga ela vai ser proveniente de um recorte, de um aterro, né, ou de um talude. E esses cortes que são feitos nessas áreas, elas são utilizadas para fazer outras edificações, como pontes, rodovias, prédios ou edificações residenciais. Quando é efetuado esse corte em um determinado terreno, existe ali uma grande possibilidade de desabamento, então são realizados os muros de arrimo com a finalidade de conter essa área que acabou de ser recortada. Os muros de arrimos, os muros de arrimo, eles são constituídos principalmente por um elemento vertical, como se fosse um muro de uma residência, só que ele vai ser um muro com características estruturais para segurar essas cargas acidentais, né? E os empuxos horizontais que são provenientes desses recortes. E a grande questão aqui é ser realizado um estudo do local, ser bem dimensionado essa estrutura, né? Para que se consiga aí, ter uma segurança para não ter esses tipos de desabamento. Então, aqui a gente tem uma imagem em corte desse elemento, né, que está em cinza, que é o nosso muro de arrimo. Ao lado direito, a gente percebe a área que já era uma área existente, né, e toda a sua sobrecarga em cima desse muro de arrimo, e do lado esquerdo, a gente já vê uma área nivelada, né, uma área que pode ser utilizada para outras finalidades. Então, o muro de arrimo ele vai ter a função ali de receber toda essa carga desse terreno que está muito mais alto e não deixar passar nada para o lado esquerdo. Aqui a gente pegou um trecho de um vídeo no YouTube, deixamos até o link aí, que é muito interessante, que vai ilustrar como que funciona essa parte de retirada do solo e a aplicação dos muros de arrimo. Então, eu compilei apenas algumas imagens para ilustrar aqui, para ficar melhor a visualização. Aparece, é ilustrado, né, uma área como se fosse um talude natural, né? A gente percebe uma área de solo marrom embaixo e uma pequena faixa superficial de grama. Existe um equilíbrio natural ali entre as forças, e para se ficar uma área com melhor uso, é retirado, né, é feita uma retirada de parte desse solo para que haja um nivelamento, para que se possa colocar edificações, né, ao lado desse grande morro. Mas, se nada for feito, apenas uma retirada de solo, existe a grande chance, né, daquele equilíbrio natural que existia acabar acontecendo um desastre, certo? Então, é projetado os elementos, né, de contenção, que são os muros de arrimo, para que não aconteça esse tipo de desabamento.
Então, esses muros de arrimo, né, que são os elementos de contenção, eles vão precisar ter a mesma força, né, colocar ali o mesmo equilíbrio que existia no solo natural, vai ter que ter também nesse solo, nessa parte de contenção. Uma parte importante também dos muros de arrimo é fazer a drenagem da água proveniente desse solo. A gente sabe que um solo, quando ele fica muito encharcado, ele também pode acontecer alguns tipos de desabamentos. Então, tem que ser realizada a retirada dessa água através de alguns sistemas de canalização. Então, por isso que temos os elementos drenantes nos muros de arrimo. Aqui tem uma imagem que vai ilustrar isso também. Temos aqui o muro de arrimo e os seus elementos, tanto utilizando filtros de areia, filtros de brita, drenos, barbacãs, que são essas tubulações que vão tirar essa água da terra, aqui do solo, e vão jogar aqui para a canaleta. E, antes de mais nada, quando se tem a intenção de fazer uma retirada do solo e posteriormente fazer uma construção ou um elemento estrutural, assim também como um muro de arrimo, é necessário fazer uma sondagem do solo para que se faça um correto dimensionamento. E para fazer essa sondagem, a gente tem que analisar aí a estrutura geológica daquele solo, né, e das suas camadas. Então, através de uma sondagem, e aqui a gente vai falar do SPT, que é um ensaio assim mais usual, é um ensaio que vai ter uma penetração da perfuração do solo, né, de metro em metro, e a gente vai conseguir alguns índices interessantes, né, algumas características desse solo, encontrar o solo rochoso, né, o topo rochoso, ou até o lençol freático. Então, aqui é a imagem do ensaio, né, do SPT, que é um ensaio por percussão. Através desse ensaio, a gente consegue as amostras, né? Essas amostras vão para o laboratório, vão ser realizadas aí alguns testes, alguns ensaios, e a gente consegue definir o tipo de solo, suas características e alguns esforços que ele vai resistir mais ou menos, né? E a partir daí a gente consegue definir o tipo de muro de arrimo e os seus elementos, né? Seus materiais. Existem três tipos principais de muros de arrimo. Podem ser divididos em muro de arrimo de gravidade, muro de arrimo de flexão e muro de arrimo de alvenaria estrutural. Nós vamos falar um pouquinho sobre cada um desses tipos de muro. Os muros de arrimo de gravidade, eles realizam a contenção do solo, basicamente com seu peso próprio, né, como o seu próprio nome sugere, mas também através da sua geometria. E, geralmente esse tipo de muro ele contém desníveis de até aproximadamente 5 metros de altura, mas usualmente de até 3, porque se eu tiver um desnível muito alto ali no meu terreno, vou precisar de um grande volume de material para conseguir conter esse desnível. E isso pode me acarretar problemas de tensão do solo, além também de um alto custo aí com minha obra. E eles podem ser construídos com diferentes tipos de materiais, como indicado aí na apresentação: concreto ciclópico, alvenaria de pedra, gabião, solo cimento ou pneus usados. E aí, para esses tipos de muro, nós temos três perfis usuais, que são o perfil retangular, o perfil trapezoidal e o perfil escalonado. Vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. O retangular ele é muito utilizado para pequenas alturas de contenção. Ele é geralmente utilizado como principal material aí, o concreto ciclópico. E como indicado na ilustração, nós temos aí os elementos e as suas funções para a estrutura. Agora o perfil trapezoidal. Ele é mais utilizado por ser econômico em relação ao perfil retangular e ele pode ser adotado para maiores alturas. Outro para menores, esse já suporta maiores alturas. E o material utilizado aqui também é o concreto ciclópico. E a superfície inclinada desse muro, ela deve ser sempre que possível de parâmetro externo, ou seja, voltada para fora.
fazendo com que o centro da gravidade do muro fique para o lado do terreno e aconteça aí a contenção. Ele suporte melhor aí o terreno e a estrutura seja contendida. Agora, o perfil escalonado. Ele é utilizado para situações idênticas ao do muro trapezoidal e ele é executado em alvenaria de pedra. Ele apresenta bastante vantagem em economia de materiais em relação aos demais. E para dimensionar esses muros, são feitos cálculos de empuxo, pré-dimensionamento e a verificação da estabilidade. Então, independente do perfil ali que for melhor, que for definido e escolhido através dos cálculos, eu preciso fazer um estudo, eu preciso verificar a estabilidade dessa estrutura que eu estou fazendo para então ter esses dados obtidos para sua execução. Agora nós vamos falar um pouquinho dos tipos de muros de arrimo de gravidade. O primeiro que eu vou falar é o de alvenaria de pedra. Eles são um tipo bem comum de muros de arrimo, principalmente quando o desnível a ser contido ali é relativamente pequeno, com alturas inferiores a 3 metros, geralmente. E as vantagens desse muro é a simplicidade de construção, porque aqui a gente já não precisa de dispositivos de drenagem e também o custo dessa estrutura é muito reduzido, é bem econômico. E um detalhe importante é que esses muros de pedra sem argamassa são recomendados para taludes de até 2 metros. Agora, quando passa disso, quando passa desse limite, a gente precisa empregar argamassa aí para preencher os vazios causados nessa estrutura, assim como mostra a ilustração a seguir. E agora, o concreto ciclópico, ou também conhecido como concreto de gravidade. Eles são muros viáveis apenas quando a altura não passa de 4 metros. 4 metros. E é uma estrutura construída pelo preenchimento de uma forma, basicamente com concreto e blocos de rocha de variados tamanhos. A seção transversal dessa estrutura geralmente é trapezoidal e são econômicos apenas na presença de inclinação ou de degraus em relação a materiais. E aqui um detalhe importante é que nós temos nessa estrutura algumas convenções relacionadas à face frontal desse muro, né? Como está indicado aí na apresentação, que ela está voltada para trás, em direção ao retroaterro, por conta de ser frontal, plana e vertical. Agora nós vamos falar dos muros de gabião. Os muros de gabião, eles são nada mais nada menos do que gaiolas metálicas, que são preenchidas com pedras manualmente organizadas, né? E são executadas com fios de aço, possui galvanização dupla para proteger o material das intempéries que o ambiente pode causar. Ela possui bastante flexibilidade e se adapta facilmente aos recalques, à permeabilidade que for ocasionada ali no meu terreno. Então, ela sustenta bastante também. Os muros de arrimo em fogueira são formados por elementos pré-moldados, de concreto armado, madeira ou aço. E essa estrutura ela é montada em forma de fogueiras, né, com estruturas justapostas ali interligadas, para manter ali uma estabilidade, uma sustentação para o meu terreno. Os muros de saco de solo-cimento. Eles são executados geralmente com uma mistura de solo-cimento, de proporção entre 1:10 ou 1:15, né, e são envolvidos em sacos de poliéster em volume. Os sacos de solo-cimento, eles são organizados em camadas horizontais e intertravadas. Para fortalecer aí a estabilidade, elas precisam estar interligadas, né, e travadas aí com o solo. E a vantagem dessa técnica é que o baixo custo na verdade, o baixo custo de não requerer mão de obra especializada. Como eu disse anteriormente, a execução desse muro de arrimo ela é feita manualmente. Então, aí eu não dependo de serviços técnicos especializados. Agora nós vamos falar dos muros de pneus. Os muros de pneus eles são camadas horizontais
de pneus amarrados entre si com cordas ou arames e são preenchidos com solo compactado. Ele tem como vantagem o reuso dos pneus, que muitas vezes são descartados, né? Quando não se utilizam mais deles. E também é vantagem desse tipo de muro a flexibilidade. Ele é uma boa solução pela alta resistência mecânica, né? Que o material é capaz de produzir, né? De nos fornecer, e também o seu baixo custo, por ser reutilizável. E como esse muro ele exige um peso relativamente alto, né? Eles são limitados a algumas alturas, nem indicado aí na figura, inferiores a 5 metros de altura, né? E em média largura de aproximadamente 50% aí da altura, no caso da construção da base desse muro. Ele também se destaca pela flexibilidade das deformações, né? Que o meu solo ali esteja propício ali, sujeito, ele age muito bem também nesse quesito. Como ele tem essa característica mais flexível, ele também não vai poder ser utilizado em qualquer tipo de construção, né, como estruturas de fundações ou ferrovias, justamente por essa característica dele que é mais flexível. E agora a gente vai falar um pouco sobre muros de arrimo por flexão, que é um outro tipo de muro de arrimo. Geralmente esses muros são bem mais leves que os muros por gravidade, né, justamente porque ele não vai ter aquela característica geométrica tão grande, né? O seu perfil vai ser bem mais simples, bem mais fino, bem mais esbelto. E são compostos basicamente por duas peças, né? Uma, uma placa vertical e uma placa horizontal. E são constituídas basicamente de concreto armado moldado em loco. A base do muro de arrimo por flexão, ele vai ser a própria fundação, né? Como se fosse uma sapata apoiando ali a laje vertical. Dentro dos muros de arrimo, por flexão, nós temos algumas características diferentes entre eles, né? Que são os muros corridos ou contínuos, os muros congigantes ou contrafortes e os muros ligados às estruturas. Então, os muros contínuos, né, são os mais viáveis, aí são mais práticos de se executar. Ele tem um custo mais acessível quando a gente fala de menores alturas. E os muros corridos, eles têm alguns perfis diferentes, né? A gente tem ali o perfil em L, o perfil clássico, o perfil especial e o muro atirantado, né? São características geométricas um pouquinho diferentes entre eles, ou com alguns elementos a mais, e dentro deles a gente tem ali as alturas que eles podem ser utilizados, né? Então, o perfil em L para alturas em até 2 metros, o perfil clássico para alturas entre 2 a 4 metros, o perfil especial para alturas também de 2 a 4 metros, e o muro atirantado para alturas entre 4 até 6 metros. Tá? A gente vai visualizar que esse muro atirantado já teve outras técnicas que melhoraram aí o seu objetivo, onde antes se tinha apenas um único tirante e hoje a gente tem mais outras opções de técnicas. A estabilização ele se dá ali principalmente pela ação da massa do solo sobre a laje horizontal, né, que seria a parte da sapata, a parte da fundação, né, e também sobre a massa que vai incidindo ali sobre o painel vertical. Então, quando você tem essa ação que vai ao mesmo tempo, tanto para a placa horizontal, para a placa vertical, garante ali um esforço que não vai fazer o tombamento ou deslocamento desse muro. Aqui nós temos então a opção ao muro, né, atirantado, que já não é mais tão utilizado, se utilizando aqui ó, cabos, né, ou vergalhões pré-tracionados.
Então vão sendo feitas esses cabos, né, pré-tracionados, que é chamado de cortina atirandada, e vai dando mais esforço. Então, foi uma melhoria que houve nessa técnica construtiva. Muros com gigantes ou contrafortes. Então, é um muro que vai ter mais elementos construtivos para garantir aí uma melhora na estrutura também. Essas estruturas, elas são para resistir de 6 a 9 metros de alturas, né? E os contrafortes, eles são elementos que têm por finalidade transmitir as cargas provenientes das lajes para as cortinas. Vai funcionar como se fosse meio que um pilar as cargas que estão na laje para a fundação. Basicamente, seria isso daí a finalidade. Então, na imagem, a gente visualiza que ainda se continua com um perfil em L, né, dos contrafortes do lado da terra, e foi realizado aqui esses dois contrafortes que vão fazer uma ligação direta da placa vertical para a placa horizontal, né, fazendo como se fosse um reforço aqui entre as duas placas. Nessa outra opção, além dos contrafortes, né, também se existem vigas intermediárias, que vão auxiliar mais ainda nessa força que vai ser exercida ali. Também tem a opção de contrafortes do lado externo, né, então ficaria aparente, não é do lado do reaterro, né, ficaria aparente aqui, mas também vai ter a mesma função, os contrafortes, né, para garantir ali o equilíbrio da estrutura. E também podemos fazer aí os contrafortes sobre estacas. Então aqui é realizado fundações mais profundas através de estacas, né? Brocas que são realizadas aqui, fica uma fundação bem mais forte e os contrafortes aqui. E por último, nós já temos também os muros ligados às estruturas. Também é um muro de arrimo por flexão, mas esse muro já vai fazer parte da própria estrutura da edificação. Então, no exemplo aqui, o próprio muro de arrimo já vai fazer parte da edificação, onde nós temos aqui o subsolo e a parte de cima, o térreo. E o terceiro tipo de muro de arrimo é a alvenaria estrutural. E a alvenaria estrutural ela é um sistema construtivo, onde a própria alvenaria ela atua ali como estrutura, né? Estrutura central, suportando todas as cargas que forem atuando na construção. E ela ainda consegue proporcionar estabilidade para o terreno. No Brasil, esse método ele é pouco utilizado em muros de arrimo e não se ouve falar muito dele. Porém, ele pode ser muito utilizado em diversos segmentos da construção. A alvenaria estrutural ela é composta basicamente por 4 principais componentes, como indicado na apresentação: bloco, argamassa, grout e a armadura. Bom, como vimos, o desenvolvimento tecnológico da engenharia civil ele tem realmente trago novos tipos, características de muro de arrimo, na busca de reduzir os custos, os impactos ambientais e também melhorar o desempenho estrutural das construções nas obras. É muito importante o estudo e o pré-dimensionamento correto dessas obras, porque em muitos casos ela demanda de grandes movimentações de terra. E aí são obras que, sem conhecimento, ele pode gerar muitos estragos, né? Muitos desastres. Então, por um lado, se é possível a gente ter estragos e desastres devido ao não conhecimento ou o uso incorreto, né, desses cálculos, por outro lado, é uma ideia, né, uma inovação que pode trazer muitos benefícios, como também utilizar essas áreas que antes poderiam não ser edificadas em segurança, como colocamos em nossas considerações finais. Essas foram nossas referências. Basicamente, a gente pegou um artigo e também
trabalho de graduação final, né, de engenharia civil, e agradecemos a atenção. Muito obrigado.